Queridos irmãos, dando continuidade à nossa meditação sobre não vivermos ansiosos, um outro motivo pelo qual nós não devemos viver ansiosos é porque a ansiedade ela demonstra falta de maturidade cristã. Pois se conhecemos o nosso Deus, sabemos que Ele cuida de nós. Se Ele cuida, por que a preocupação? A primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 7, está escrito assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Observe que o escritor recomenda, ensina, exorta, orienta a que os cristãos lançassem sobre Deus as ansiedades, as preocupações. Por quê? Porque lançando sobre Deus, nós temos a garantia de que seremos atendidos, de que seremos socorridos. Então não se deixe ser levado pela ansiedade, pela angústia, pela preocupação, porque Ele cuida de nós. Cuidar é dar a devida atenção à pessoa pelo qual é amada. Deus nos ama. E se Ele nos ama, Ele está cuidando de nós. Um outro motivo pelo qual não devemos ser conduzidos, ser levados ou andar em ansiedade é o que Jesus fala no versículo. Não é a vida mais importante que o mantimento. Ele faz uma pergunta. Essa pergunta proporciona pensar no que é mais importante. A nossa vida é o maior bem que o Senhor tem nos dado. Ela é única e precisamos valorizar ou dar o devido valor. É verdade que o mantimento é importante e necessário para manter o corpo. Porém, se deixarmos ser influenciados pela preocupação, se deixarmos ser influenciados pela ansiedade, onde encontraremos capacidade, onde encontraremos forças, sabedoria para buscar o necessário para manter o nosso corpo. Por essa razão que Cristo exorta os discípulos a se afastarem desses sentimentos e buscar o reino dos céus. No livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 10, Jesus ensinando os discípulos a oração, ele orienta os discípulos a falar desta forma, com o Pai que é supridor, o Pai que está atento à petição do seu Filho, o Pai que cuida do Filho, o Pai que ama o Filho. Ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio, é o governo de Deus sobre o seu povo. E se Deus domina, se Deus governa, governo e domínio traz para nós a ideia de administrar, de conduzir, de orientar as nossas vidas. Deixar que Deus faça a vontade dele sobre nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Imagine você ser conduzido por uma pessoa que quer sempre o seu bem. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus, o apóstolo Paulo, ele trouxe
externou 3 características importantes do reino. É um reino de justiça, é um reino de paz e é um reino de alegria. Se você é dominado, se você é conduzido pela vontade de Deus, que implanta o reino dele em sua vida, a sua vida será conduzida uma vida de constante paz, de constante alegria, de constante justiça. E ainda no versículo de número 11 ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mostrando que o nosso Pai, ele está pronto, ele está atento a suprir as nossas necessidades diárias. Então, queridos, precisamos depositar a nossa vida, que é mais importante do que qualquer coisa, na mão ou nas mãos do nosso Deus. E busque esse reino. Deixe esse governo dominar a sua vida. Um outro motivo pelo qual não devemos andar ansiosos, a outra pergunta, é o corpo mais que o vestuário? O vestuário não é mais importante do que o corpo. Mas Deus sabe o quanto é importante o vestuário para o corpo. E Ele garante suprir todas as nossas necessidades. Ele abre as portas se for necessário. Se está fechada, se existe barreira, se existe empecilho, se existe obstáculo para que nós venhamos conseguir o mantimento, para que nós venhamos conseguir o vestuário, Ele abre as portas, porque Ele tem o domínio, todo o poder está em suas mãos. Disse Jó: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. E o profeta, ele disse que, operando o Senhor, quem impedirá? Ele faz uma pergunta: quem impedirá a manifestação da vontade de Deus, que criou os céus e a terra e que domina todas as coisas? Se for necessário, irmãos, Ele abre o mar. Ele fez isso quando o seu povo estava em apuros, em dificuldade, o exército de Faraó atrás, querendo destruir a nação de Israel. Mas o Senhor, com a mão forte e poderosa, abriu o mar e o seu povo passou. Ou seja, Ele proporcionará meios, soluções para abençoar os seus filhos em suas promessas, que são infalíveis, porque Ele é fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel. Ele trabalha dia e noite por aqueles que confiam em seu nome, por aqueles que esperam nele. Portanto, descansa no Senhor, confia no Senhor. Ele não deixará que falte. Vai nos fazer andar em pastos verdejantes, pois está escrito: nada nos faltará. Também Ele refrigera a nossa alma e faz o nosso cálice transbordar. Está escrito no Salmo 23, salmo de louvor, de exaltação ao cuidado de Deus pelos que confiam nele. O Salmo 37, versículo 23, está escrito assim: o Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. O versículo 24 diz: ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. O versículo 25 diz: já fui jovem
e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Irmãos, isso são promessas para o povo, para a pessoa que confia no Senhor. O versículo 26 diz: Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. O versículo 27 diz assim: Desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. O versículo 28: Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Preste atenção nisso, irmãos. O Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre será protegidos, mas a descendência do ímpio será eliminada. Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, que é onde nós estamos meditando desde o início, para concluirmos a nossa reflexão, a nossa meditação. Jesus diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O mantimento, a vestimenta, tudo aquilo que for necessário para nós vivermos neste mundo, o Senhor garante. Todos os textos que nós citamos aqui traz a prova desta verdade, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor peleja por nós, de que o Senhor trabalha dia e noite por nós. Então, queridos, não andeis ansiosos. Não deixe que a ansiedade, a angústia, a depressão, a preocupação domine a sua vida. Confia no Senhor e espera nele. E veja as mãos de Deus sobre a sua vida, lhe dando a vitória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.